gravando de mentira. Espera aí, deixa o Teams aqui dizer que ele está gravando. Agora foi. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, de novo, né? Bem-vindo a vocês para a gente retomar aí essa nossa disciplina de banco de dados, ok? Agora a gente vai ter a companhia aí nessa segunda etapa aí do professor Rafael, tá bom? E a ideia é a gente dar continuidade, né, nesse processo aí. Eu lembro que vocês reclamaram com toda razão no semestre passado, né, que a gente estava demorando um pouquinho para entrar na parte prática, justamente com os SQL, né, e aí faz sentido isso, porque eu também, quando estava aprendendo, não via a hora de colocar a mão nos comandos ali, mas é importante a gente ter uma bagagem introdutória, uma bagagem documental, né, teórica de como é que isso funciona, para depois a gente, de fato, ir para a prática, e aí a gente consegue evoluir lá os conceitos com mais qualidade, tá? E aí agora a gente vai, de fato, começar a colocar a mão na massa disso daí. Excepcionalmente, hoje, a gente vai fazer um apanhado geral aí de tudo que a gente falou, né, para a gente recuperar um pouco do semestre passado, e talvez aí, se der um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aí o banco de dados para a gente começar a mexer, tá bom? Eu até esqueci de falar com o professor Rafael disso, lembrei agora, tem uma ferramenta, eu estou usando um banco, eu vou usar com eles um banco de dados online, eles também não sabem, eu pesquisei isso nas férias, né, porque eu não sei quais dos alunos estão conseguindo fazer aula com o computador, quais estão usando o próprio celular, né, enfim. Dentre todas essas dificuldades, eu achei um banco de dados aqui online, depois me cobra isso, Rafael, para dividir isso com você, se a gente não conseguir dar uma prévia aqui na aula. A ideia é que eu mostre ele, certo? Para tentar trazer todo mundo aí, deixar todo mundo no mesmo patamar. Evidentemente, quem não conseguir, né, usar a ferramenta, a gente vai seguir naquela tocada, né? Faz no caderno, certo? Quando a gente pedir uma atividade, tira uma fotografia, manda para a gente, e aí nós vamos trabalhando dessa forma, tá? Eu tentei usar no meu telefone celular e eu consegui, tá? Mas aí depois eu vejo com o professor Rafael, de repente ele tem uma ferramenta diferente, conhece alguma coisa aí que a gente pode agregar, tá? Então, vamos lá então. Então, a ideia é a gente fazer um review, tá, de tudo isso que a gente falou lá, fazer um apanhado geral do que a gente falou lá no semestre anterior, para a gente daí recuperar e tratar desse novo semestre aí. Então, deixa eu dividir aqui uma tela com vocês. Cadê? Janela. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo uma folha em branco aí para vocês, pautada? Na hora que aparecer, se alguém puder me dar um aviso no áudio aí. Apareceu, professor. Maravilha. Então, a ideia é a gente recuperar um pouco do que a gente falou de banco de dados lá no semestre anterior. Então, para a gente começar, vamos refletir um pouco, então, sobre uma pergunta que a gente fez lá atrás. Cadê minha caneta aqui? Cadê aqui, ó? Então, né? O que é banco de dados, né? O que é banco de dados? Dados. Opa, aqui, dados. X em cima, né? E o que é banco de dados, né? Então, a gente pode falar um pouquinho disso daqui. A gente pode falar aqui de forma bem breve, né? Para a gente não se concentrar também. Mas, basicamente, banco de dados é um programa, né? É uma forma pela qual eu armazeno os dados que são produzidos por um evento, ok? Por um evento. E esse evento, a gente já falou. Pessoal, se vocês quiserem interromper, Rafael, quiser complementar também, fique à vontade, tá? Banco de dados, de uma forma bem simplista, é um programa, é um software para computador
que tem como finalidade armazenar dados, a grosso modo, tá? Então, eu vou armazenar os dados de uma empresa, de um banco, de um supermercado, de um evento. Tudo bem? Tranquilo? Né? E ele vai servir exclusivamente para armazenar esses dados sobre quaisquer coisas que eu ache relevante. E aí, qualquer coisa que seja relevante, a gente depois pode retomar isso um pouquinho mais lá para frente, nossa discussão hoje, do que é e o que não é relevante, porque o que é relevante para mim pode ser que não seja relevante para o Rafael, e vice-versa, tá? Isso depende muito, a gente falou isso depende muito do que tipo de informação, qual é o tipo de negócio que eu quero armazenar. Então, se a gente pensar, por exemplo, em um supermercado, quais são os tipos de informação que são relevantes para que o gerente do supermercado possa ter a condução do seu empreendimento, da sua empresa. Se a gente pensar, por exemplo, num banco, quais são as informações relevantes para que o banco possa desenvolver suas atividades? Se a gente pegar, por exemplo, falei de 2 empresas privadas, né? Vamos pensar numa empresa pública. Vamos pensar no Instituto Federal, por exemplo. Quais são as informações que devem ser armazenadas para que o Instituto Federal desenvolva suas atividades, né? O professor Rafael falou que está desenvolvendo, trabalha na área da economia, né? E quais são as informações? Será que todas as informações são relevantes para que o setor, a empresa, para que ele possa, né, desenvolver atividade? E aí a gente pode lembrar, aproveitando isso, falando de empresa, a gente pode pensar numa empresa, né? Vamos ver aqui, IBGE, né? O que é o IBGE, né? O IBGE é uma empresa pública, certo? Que ela realiza pesquisas estatísticas, né? Essas pesquisas estatísticas é com base e tem vários dados lá. O crescimento populacional, né? A porcentagem de homens e mulheres, a porcentagem de crianças, nascimentos e por aí vai, né? A quantidade de pessoas que vivem em uma determinada cidade, em um bairro, certo? A renda, né? O grau de instrução. E para que serve tudo isso? Qual é a relevância disso, né? Perceba que o IBGE ele vai pegar tudo, tá ok? Mas será que toda essa informação que ele pega, imagine que eu tenho aqui toda essa informação, será que toda essa informação ela interessa para todo mundo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar num supermercado, acho que Itapetininga não tem Carrefour ainda, né? Pelo menos até 2019 não tinha, eu lembro que tinha o Extra. Mas será que se o Carrefour quiser montar um supermercado em Itapetininga, por exemplo, quais informações ele vai buscar para que ele chegue à conclusão que é interessante instalar uma loja do Carrefour em Itapetininga? Evidentemente, uma fonte dessa informação pode ser o IBGE, né? O crescimento populacional, olha, o crescimento populacional de Itapetininga nos últimos 5 anos teve X%. Então, eu posso fazer uma conta não muito assertiva, que nos próximos 5 anos vai crescer X. Nos próximos 10 anos, é só pegar aquele fator e fazer a multiplicação por 1, por 2, lembrando que imagine que 1 é o ciclo de 5 anos, 2 é o ciclo de 10 anos, e aí eu vou ter um volume de pessoas. E aí eu entendo que, olha, tem uma fatia de mercado ali que eu posso, né, brigar, posso desenvolver meu negócio. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Então vamos lá, vamos para outra aqui. Professor Rafael, quer complementar alguma coisa? Fala. Eu acho que nessa parte de banco de dados é muito importante para o pessoal. Eu tento falar pensando na minha visão de o que eu queria ter ouvido enquanto eu era estudante de um curso técnico integrado, né? Então Perfeito. Eu vejo que essa disciplina ela é muito importante para as novas carreiras que estão surgindo. Então a gente vê o cientista de dados, ele tem um conjunto de competências
E uma delas é a de banco de dados, mas não é só de banco de dados, né? Também tem estatística, também tem questões voltadas para programação de outras linguagens. Mas vejam o quão importante é a gente estar falando dessa disciplina hoje para vocês que no futuro vão estar preenchendo esses cargos, né? Então é muito importante consolidar o conhecimento dessa disciplina, porque é ele que vai ser a base para você no futuro, né? Tá alcançando uma das melhores áreas que a gente tem, tanto em relação à remuneração quanto à qualidade de vida, né? Então, às vezes um trabalho home office ou coisa do tipo, né? Que envolve, então, a área de banco de dados. Então, é importante a gente consolidar bem esses conhecimentos básicos, né? Que eles vão ser cruciais lá na frente, né? Exatamente. Né? É isso mesmo, porque a gente percebe que o avanço tecnológico é inevitável, né? Eu até gosto de brincar que a gente pode reclamar de um monte de coisa, mas não dá para voltar atrás, né? Ninguém quer dar um passo para trás, ninguém quer tomar banho em caneca esquentada no fogo a lenha, né? É lógico, se você tem acesso a esse recurso, você vai buscar a melhoria. A sociedade, ela está independente da sociedade, do local, né? Aquela comunidade, aquela localidade está sempre querendo buscar, está sempre querendo dar um passo à frente. E aí, bem legal que o professor Rafael colocou, né? Essa questão das novas profissões, né? Quando a gente analisa as profissões de modo geral, a gente percebe que todas elas têm um pezinho dentro da área de tecnologia, e não só da área de computação. Quando a gente fala de tecnologia, estamos falando de forma bem abrangente, né? Maravilha. E por que será que é importante, então, para a sociedade contemporânea, né, armazenar esses dados, né? Por que será, né? A gente falou um pouco disso também. A gente viu lá, a gente começou lá o semestre falando, né, que o ser humano, o homem, né, ele sempre procurou armazenar as informações de um modo geral. A gente falou lá na época, a gente falou um pouco das pinturas rupestres, né, que os antigos faziam em cavernas, né, e hoje as pessoas estudam, né, essas pinturas rupestres, mas perceba que, se não for a primeira, é uma das primeiras formas de se registrar as coisas que acontecem dentro daquela localidade. Então, você pega muitas pinturas rupestres lá, e marcavam lá pinturas dizendo o ciclo de chuva, né, o ciclo de um determinado evento que era muito importante, e com base naquilo, as pessoas contavam o tempo, era uma forma de contar o tempo, né, para que pudesse se preparar. Então, perceba que era quase que uma ideia de tentar adivinhar o futuro, estando no presente, olhando para o que aconteceu no passado. Então, recuperando aquela conversa lá da ideia de você olhar os dados do IBGE e tentar adivinhar o que vai ser no futuro. Então, perceba que os dados que eu estou coletando hoje, eles não são de hoje, eles são de ontem. E aí, com base nesses dados de ontem, eu vou tentar brincar de prever o que vai acontecer amanhã, né? E isso é muito importante para a nossa sociedade, porque a gente vive numa era em que o conhecimento tem sido cada vez mais questionado e buscado, né? Haja vista um monte de fake news aí, né? O que acontece com as fake news, né? Você tem que buscar a origem da informação, você tem que buscar a informação fidedigna, né? De fato, o que é isso? E aonde estão essas bases? Aonde está quem é a fonte de origem dessa informação? Então, quando a gente pensa nessa questão de armazenamento de informação, você já parou para pensar o quanto de informação você fornece para as empresas, para a sociedade de modo geral? Então, quando você acessa o seu telefone celular, você usa as suas redes sociais, o quanto de informação você está dando? Quando você vai lá e compra alguma coisa lá no supermercado, você passa o cartão de débito ou você passa o cartão de crédito, né? Você está dando informações bancárias e você também está dando informação
informações de qual é a sua rotina alimentar, se você compra arroz de quanto em quanto tempo, a quantidade de leite que você compra, que você consome, né? A quantidade de energia elétrica que você consome na sua casa, né? Eu lembro que eu dei um exemplo para vocês lá no começo, que eu falei assim para vocês, né? Olha, imagine que tudo bem que são tudo contas, é tudo uma subjetividade e não tem um princípio de ter um acerto de 100%. Mas imagine que, vamos imaginar que a gente tivesse como ponto de partida que as pessoas a partir de 22 anos começam a constituir família, né? Começam a constituir, a se casar. E aí você tem, dentro dessa Constituição, você pode ter homens e mulheres que vão ter um filho. E aí vamos imaginar que, quando você olha os dados coletados, esses casais passam a ter filhos 4 anos depois do casamento. Então, imagine que em 2021, no mês de agosto, eu tenho 1.000 casais que estão se casando hoje. Então, consequentemente, daqui 4 anos, eu vou ter 4.000 recém-nascidos. E eu, como político, como gestor da cidade, eu posso olhar esses dados que são coletados do IBGE e eu sei quantos médicos pediatras eu vou precisar ter daqui 4 anos. Eu sei, né? Aí você vai falar, mas e casais que são do mesmo sexo? Eles podem fazer adoção? Então, eu olho dados estatísticos de como é que foi a frequência de casais que fizeram a adoção de filhos e quais são as ações que eu, como gestor, tenho que desenvolver para que eu possa dar qualidade de vida, para que eu possa dar respaldo jurídico, social, para que essas pessoas, que essas crianças possam viver num ambiente mais adequado. Eu posso, inclusive, né, dizer o seguinte, olha, essas crianças que são adotadas por casais de mesmo sexo e crianças que são casais hétero, eu digo para vocês que, se eu sei que eu vou ter, por exemplo, sei lá, 4.000 crianças recém-nascidas e vou ter, sei lá, estou chutando o dado aqui, 500 que são adotadas, então eu posso ter ideia, então, que essas crianças que nasceram, daqui um tempo, eu vou precisar ter tantas creches, eu vou precisar ter tantas escolas primárias, eu vou precisar ter tantos colégios, eu vou precisar ter tantos professores, tá ok? Então, perceba que essa informação, ela é muito importante, e a gente produz muita informação. Eu produzo muita informação, o professor Rafael produz muita informação, vocês produzem muita informação. Então, perceba que nós precisamos desenvolver, quando a gente fala que isso é importante a gente também aprender a filtrar essas informações, né? Filtrar, organizar, né? Organizar essas informações. Porque eu posso, esse filtro e essa organização, ela vai demandar ações. Então, eu posso chegar aqui com base nessa filtragem e nessa organização, eu posso propor, desenvolver ações. Ações, né? Ações coletivas, ações individuais, ações de conscientizações, ação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo? Então, perceba que não dá para chegar, né? A gente até falou isso, brincou, não dá para um prefeito chegar e falar, eu não sabia. Lógico que sabia, se você não sabia, não é porque você não sabia porque você não quis saber. Porque tem uma fonte de informação muito importante e que talvez não seja usada como deveria, tá? Tranquilo, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Rafael, quer falar? Eu gostaria de complementar que eu acho interessante esse ponto, né? A gente entender que a gente vive agora numa sociedade da informação, né? E essa informação ela é precedida de dados. Então, antes da gente ter informação, a gente tem dados, né? Esses dados estão nos bancos de dados. Ok. Mas depois dessa informação, a gente também tem um conhecimento, que é um pouco disso que o professor falou, né? E cada vez mais as tomadas de decisão, seja em qualquer uma das áreas que a gente tem na sociedade, né? Elas vão ser cada vez mais orientadas a dados, né? Até no setor que eu trabalho aqui,
Na parte de gestão de pessoas, a gente é como se fosse a TI, né, da gestão de pessoas, que atua com tudo que envolve a vida do servidor público federal, né? E aqui tem uma área que já se chama People Analytics, né, que começou a ser desenvolvida e estimulada pelo Google, né, num projeto deles, muito legal, até depois se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é bacana se saber, é o projeto Oxygen, e justamente eles trabalham nesse sentido, né, como melhorar a tomada de decisão em gestão de pessoas baseada em dados. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais, né, esse movimento para que todos os setores da sociedade, eles comecem a ter a sua tomada de decisão, ter os direcionamentos futuros, todos baseados em dados, né, que é justamente esse exemplo que o professor deu, né. Primeiro a gente vai filtrar, organizar esses dados, transformar essa informação e a partir disso ter uma tomada de decisão que vai gerar essas ações, né. Não, exatamente. Então, a gente pode até fazer um exercício bem simples aí, né? A gente pode, imagine que é possível saber a quantidade de lixo que uma cidade produz? Lógico que é possível, né? Então, evidentemente, a gente tem que filtrar e particionar um pouco. Então, vamos pensar no lixo que é produzido pelas caixinhas longa-vida de leite que a gente compra. Então, vamos fazer uma conta de padaria, vai? Vamos fazer uma conta bem simplesinha. Basta o governo buscar na Receita Federal o quanto de leite que está sendo entregue no Extra de Itapetininga. Lembrando que cada litro é uma caixinha, se ele está recebendo 100 mil litros por mês, então quer dizer que eu estou produzindo 100 mil caixinhas de papelão, do material lá, por mês. E aí eu pergunto, o que a gestão pública, né, está esperando para disparar processos de reciclagem, né? Então perceba que dá para saber, né? E isso é simples. Vai lá, consulta a Receita Federal, olha, mas o Extra compra leite de 10 fornecedores diferentes. Não tem problema. O Extra está pagando isso via nota fiscal, via transação bancária. Isso é simples, isso tem lá, a nota fiscal eletrônica. O sistema econômico brasileiro tem como conseguir essa informação. Pode ser que isso não esteja pronto, né? Que nem o Rafael colocou. Pode ser que esse botão que vai apertar e vai trazer essa informação não está pronto. Mas é aí que entra o que o professor falou, essa iniciativa. Olha, vamos criar um botão para que o prefeito aperte lá da sala do gabinete dele e diga para ele o quanto de lixo a cidade dele vai produzir daqui a um mês. Isso é possível. É assertivo? É 100%? Eu acho que não. Mas a gente consegue ter um nível bem aceitável. 70% é algo muito legal, né? É muito interessante. Vocês estão vendo aí o quanto que é importante a informação. No começo da vacinação, existia um problema grave que não se sabia de fato a quantidade de vacinas que deveriam ser mandadas para cada localidade, né? E aí percebe-se que esse dado é muito importante. Outro dado muito interessante é que o volta e meia aparece na televisão, não é muito presente, mas volta e meia aparece, pelo menos das poucas vezes que eu vejo, uma hora ou outra aparece, é a quantidade de população, o número de pessoas que vivem na rua. Não se sabe. Né? Então, quando se fala, por exemplo, num dado de 14 milhões de desempregados, perceba que esses dados não estão inclusos essas pessoas que moram na rua. Então, esse número está errado. Esse número pode ser muito maior do que a gente imagina, né? Entre outros dados que a gente pode brincar aí de tentar imaginar. Então, como a colega colocou aqui no chat, é muito importante. A colega, quem contribuiu aqui? O Vinícius contribuiu que a robótica avançou bastante, não creio que exija um certo conhecimento de banco de dados. Tá, legal. A Tainá colocou, é um meio necessário para formar e sustentar uma sociedade, né? Então, são algumas contribuições dos alunos. Então, perceba que existe um interesse mútuo aí, né? Existe um interesse
que está acerca disso tudo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, vamos continuar, né? E aí, para a gente sair um pouco aqui, agora a gente entrar um pouquinho mais, que nós estamos se aproximando aí do nosso deadline. Cadê aqui a caneta? Legal, né? E aí, ó, a gente falou, nossa, a gente viu isso aqui, né? O que é modelagem de dados? Modelagem. De dados, né? De banco de dados. Opa, dados ou banco de dados. Banco de dados, né? Não estamos muito preocupados uma coisa ou outra, né? A gente falou disso, né? Então perceba que tudo isso que nós falamos aqui, ela está de forma muito subjetiva nas ideias. Então, ela está, a gente pode dizer aqui que ela está flutuando, né? Ela está aqui numa nuvem, né? Numa nuvem, né? Ela está aqui no pensamento, né? Tudo muito subjetivo. Só que, em algum momento, eu preciso tirar isso daqui. Então, a partir do momento dessas conversas nossas, que a gente chegou à conclusão, olha, vamos fazer, então, esse banco de dados. Então, agora, eu cheguei à conclusão que eu preciso fazer um banco de dados, né? Aí eu entro no MER, né? No MER. Opa, no MER aqui, certo? Que o MER, ele vai pegar aquelas ideias, né? Ele vai pegar essas ideias, esses insights, né? E agora a gente vai transformar isso aqui, num produto. Um produto. Certo? Num produto, né? E aí, para que eu possa transformar isso num produto, eu preciso respeitar algumas regrinhas. Eu preciso agora, tudo aquilo que estava de forma subjetiva tem que ser consolidado, tem que ser provado, tem que ser testado, né? Tem que refletir uma realidade, certo? Então, ele tem que refletir uma realidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, um supermercado, e eu quero desenvolver um banco de dados para um supermercado, eu, com certeza, não me interessa saber algumas questões que não fazem sentido. Então, deixa eu pensar aqui no supermercado. Faz sentido saber se eu venho de carro, a pé ou de bicicleta fazer as compras? Pode ser. Para mim, não faz o menor sentido, né? Mas se fizesse sentido, por que faz sentido? Por que é interessante para o supermercado saber o meio de transporte que eu uso para chegar, para fazer as minhas compras? Certo? Então, perceba que pode não fazer sentido para mim, mas pode fazer sentido para alguém, tá? E aí, esse processo aqui de modelagem, a gente lembra dele, que foi aquela brincadeira lá que a gente... Aquela brincadeira lá que a gente desenhava, né? Uns quadradinhos, né? Vai ficar feinho aqui meu quadradinho. Ô, professor, pode falar. Eu queria ver com o pessoal, para eles, se quiserem falar, ou pelo chat também, sim. Né? Se eles se recordam o que significa essa sigla MER. Uhum. Quem quiser colocar no chat aí, se lembrar. Pode colocar, pode fazer as perguntas, sim. Vamos aí, pessoal. Ajuda nós aí. Então, aqui eu tinha a tabela A, né? Aqui eu tinha a tabela B, né? E aqui tinha uma relação, né? Tem, por exemplo, né? Você consegue ver o chat, Rafael? Não consigo. Como não eu tô consegue, com um convidado, né? Tá. Eu não consigo ver. É uma pena. Logo eu tô com um e-mail institucional aí, eu já consigo ver. O Rafael tá acertando a questão dele ainda no Instituto, já ele fica com acesso aqui, perfeito. O Vinícius colocou aqui que é um modelo, entidade e relacionamento.
Show, muito bom, pessoal. A Tainá complementando aqui, eu só lembro do modelo, o significado de cada sigla, não muito. Tem problema, né? A gente vai reforçando isso aí. Por isso que é importante a gente falar fazer essa repescagem aqui, né? Verdade. Do que a gente falou no último encontro, porque assim como vocês, eu também me desliguei, entendeu? A diferença, talvez, do Rafael e eu com vocês, que como a gente já está um pouco mais trabalhado nessa área, a gente está sempre lembrando. Isso vai acontecer com vocês também, fique tranquilo. Não fique preocupado. Verdade. Se você não lembra. Você vai, a profissão que você escolher lá para o futuro, você vai escutar tanto esses termos, né? Que isso parece que vai dar até pesadelo de vez em quando. O problema é que na área da computação tem uma sopinha de letras, né? E aí é C++, é Java, FX, SGBD, HTML, CSS, CSS e por aí vai, entre outras, né? Que eu não me recordo agora. Mas eu também não lembro de tudo, não, pessoal. Tem coisa que eu tenho que abrir aqui. Sabe aquela coisa que você sabe que existe, mas você não lembra? Eu abro o Google aqui e pergunto, olha, como é que faz mesmo para somar os dados de uma determinada coluna da tabela? Aparece lá, aí você recupera rapidinho na memória, tá? É assim mesmo, não se preocupe não. Muito bem, então a gente viu, né, essa questão aqui, que o Mer, ele fazia essa modelagem, né, para que a gente pudesse entender que, aqui, por exemplo, eu tinha, aqui, por exemplo, cadê a caneta? Aqui, por exemplo, eu tinha funcionário, né, funcionário, certo? Aqui eu tinha, por exemplo, as vendas, né? As vendas ou o movimento. Eu podia ter aqui também, sei lá, uma outra situação, médico, né? E paciente, né? Paciente, não é isso? A gente tinha algumas coisas assim. A gente tem aqui, por exemplo, sei lá, aluno, né? E nota, ou disciplina, professor e disciplina, certo? Enfim, cada coisa, cada solução, cada produto vai demandar uma particularidade diferente de olhar isso aqui com de outra forma. Tudo bem? Tranquilo? E aí, nesse sentido, a gente tem uma outra coisa que é importante. Bom, se eu preciso armazenar essas informações, eu preciso ter o que a gente chama de uma análise de pré-requisitos. Né? Pré-requisito. Opa, requisito. Vixe, que bagunçou tudo. Espera aí. Requisitos. Requisitos. Ok? E o que era, né, esse requisitos aqui? Né? Alguém lembra o que eram os pré-requisitos? Quem que pode ajudar a gente aí no chat? O que eram os pré-requisitos? Vamos ver, se alguém lembrar. Deixa eu parar de gravar aqui. Vale a nota do semestre. Vamos lá, pessoal, não tem medo de errar não, tá? Pode falar o que vocês lembram, né? MDS? O que é MDS, Tainá? Eu não sei. É uma sigla? Aí você traduz MDS. Meu Deus. MDS, o que é? Meu Deus. Meu Deus, meu filho aqui assoprou aqui na minha orelha. Essas palavras curtas quebram a gente, né? Mas tudo bem, valeu. Entendi agora. Professor, dos pré-requisitos poderia ser motivo ou função? Motivo, função. Estamos quase, hein? Tá na área, tá ali na marca do pênalti para fazer o gol. Tá ali, na marca do pênalti para fazer o gol. Se quiser continuar ou alguém quiser ajudar o colega, a Tainá complementou aqui depois do meu Deus. Mas tinha a chave forte e as chaves primárias. Estamos chegando. Mais um, só mais um. Quem que pode aí? Aí a gente fala.
pessoal esqueceu tudo. Tá vendo? Eu até procurei aqui no Até caderno, procurou? não achei. Não tem problema. É assim mesmo, tá? Bom, vamos lá. O que são os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos são as informações, de forma bem simplista, não quero aqui também a gente ficar pensando em tudo, né? Porque é só uma revisão, mas os pré-requisitos, eles são as informações mais básicas e essenciais para que alguma coisa possa se tornar real, tá? Então, vamos pensar o seguinte, energia elétrica, será que ela é pré-requisito para o computador ligar? Vamos fazer um exemplo bem chatinho. Lógico, se não tiver energia elétrica, o computador não vai ligar, a televisão não vai ligar. Então, é um pré-requisito. Qual seria um outro pré-requisito para que o computador funcione? Sistema operacional, ok. E aí, quando a gente percebe, eu falei duas coisas que são pré-requisitos. Então, vamos falar da energia elétrica e do sistema operacional. A energia elétrica, se eu tivesse mais de uma, aqui em Sorocaba, isso não acontece ainda, tá? Em Sorocaba, aqui só tem uma única fornecedora de energia elétrica. E de fato, essa situação se reflete em todas as cidades do país. Mas vamos imaginar que na cidade a gente tivesse, sei lá, oferta de 2 ou 3 operadores de energia elétrica diferente. Assim como acontece com o telefone celular. Vamos pegar o paralelo do telefone celular. Eu poderia escolher, olha, de acordo com a minha necessidade, a operadora de energia elétrica A, para mim, é melhor do que a B. Mas para o Rafael, que mora em outra cidade, para ele é muito mais interessante a operadora C do que a A. Por quê? Por conta da realidade da cidade, da logística, para ele é melhor. De repente, pode ser que ele não tenha uma demanda grande, né? Ele tem outros interesses e tarará. Aí, vamos sair um pouco da energia, vamos para o sistema operacional. Eu posso analisar se para o meu computador, o sistema operacional Windows é mais vantajoso em relação ao Linux. E vice-versa. Então, perceba que a análise desses pré-requisitos são questões que eu vou tomar para que eu diga, olha, isso daqui é o mínimo do mínimo. Se a gente fizer o paralelo do telefone celular, por que, de repente, o meu telefone é claro, mas por que o seu é TIM, por que o seu é Oi? Ah, porque eu sei que aqui na minha região o TIM pega melhor do que a Claro. Então, perceba que isso é uma análise de pré-requisito. O que é bom para você, nem sempre é bom para mim, e vice-versa. Então, quando a gente fala de pré-requisito de negócio, o que é interessante? Quais são os pré-requisitos de um supermercado? Descrição do produto é interessante? É interessante. O valor unitário do produto é interessante? É. Preço de venda do produto? A embalagem que esse produto vem armazenado é importante? Sim, porque se for caixa longa-vida, eu sei que eu posso deixar ele fora da geladeira. Mas se for, por exemplo, uma hortaliça, aquele chumaço de cebolinha, eu sei que eu não posso deixar de qualquer jeito, na gôndola. Eu tenho que deixar um pouco meio que refrigerado, né? A carne, ela tem que ser acondicionada de uma forma diferente, e por aí vai. Então, perceba que cada forma de se tratar um evento, ele vai exigir alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, para uma escola funcionar, quais são os pré-requisitos? Precisa ter aluno, precisa ter professor, precisa ter o prédio, precisa ter energia elétrica, precisa ter sala de aula, precisa ter lousa, precisa ter giz, ou caneta, né, para escrever na lousa, certo? Precisa ter disciplina, que são as matérias, precisa ter nota. Os alunos têm, e aí a gente pode até tornar isso um pouco mais específico. Quais são os pré-requisitos que os alunos têm que ter para entrar no Instituto Federal? Tem que ter o histórico escolar, tem que ter terminado até o 9º ano para fazer o ensino integrado, certo? E, se fosse o técnico, tem que ter terminado o ensino médio, 2, né? Isso são pré-requisitos, tudo bem? Rafael quer falar, Fábio? Eu acho que isso é importante e até a gente vê tanto na análise de banco de dados quanto na de desenvolvimento de software, a gente tem essa questão de especificar os requisitos, pré-requisitos, né? Então, desenvolver esse pensamento lógico de como pegar uma coisa subjetiva e extrair as características, os requisitos, pré-requisitos dela, isso aí eu vejo que
desde quando eu saí como aluno até hoje, é uma competência muito importante que eu utilizo, né? Conseguir extrair essas informações, né, de um determinado contexto. Correto. Ó, a Tainá colocou aqui no chat, então aquilo que for vantajoso saber sobre o produto, pessoa e etc., para para a elaboração do modelo? Sim, Tainá, eu só mudaria aqui de vantajoso para essencial, tá? Então, pensa assim, ó, eu posso fazer, pensa assim, sabe aquele cupom fiscal que a gente pega no supermercado quando a gente vai comprar alguma coisa? Então, existe uma regra para fazer aquele cupom. Ninguém pode fazer aquilo do jeito que quiser. Então, o Extra, ele não pode fazer o cupom do jeito que ele quiser. O Carrefour não pode fazer do jeito que ele quiser. Existe um formato ali, uma regrinha. Olha, tem que ter um cabeçalho, tem que ter um corpo e tem que ter um rodapé. Então, qual é o pré-requisito de um cupom fiscal? Cabeçalho, corpo e rodapé. O que tem que ter no cabeçalho? Data, hora, o caixa, né? CNPJ da empresa, né? O que tem que ter no corpo? Item 1, 2, 3 e 4. Descrição do item 1. Preço unitário, quantidade e valor total, né? Subtotal, que é o somatório da compra. Lá no rodapé, o que tem que ter? Lá no rodapé tem a autenticação eletrônica do caixa, entre outras coisas que eu não me lembro agora, certo? Então, isso são pré-requisitos. E aí, é legal pegar esse gancho que o Rafael falou, porque quando você vai numa empresa que ela não está informatizada, isso é muito raro hoje em dia, porque praticamente todas as empresas têm algum sistema de computação. Mas quando eu era mais jovem, não era muito comum. Então você ia, por exemplo, numa empresa, eles queriam fazer tudo do jeito que eles queriam. Não, peraí. Existem coisas que você pode fazer do jeito que você quer. Existem coisas que não. Que a Receita Federal já te dá pré-requisitos que você tem que seguir, certo? Então, o pré-requisito é como se fosse uma regra, tá? Que ela pode sofrer mudança, você pode agregar alguma coisa, mas ela é importante para você colocar no produto para que ele possa ser funcional, tá? Então, isso é muito importante. Então, desenvolver a habilidade de olhar para um evento, um produto, um serviço, e identificar quais são os pré-requisitos, realmente é muito importante, tá? E digo mais, isso não é algo que vem assim em um semestre, que vem em um ano de aula. Não, isso depende muito de você. Então, evidentemente, quando você faz um curso, você vai ter contato com o que é um pré-requisito e quais técnicas para se recuperar o pré-requisito de um produto, de um serviço. A gente pode fazer entrevista, a gente pode fazer observação, a gente pode fazer questionário, né? E aí, com base nessas perguntas, a gente depois, com essas respostas, a gente melhora as nossas perguntas, né? Ou a gente entende que aquelas respostas já são o suficientes. Se elas não forem suficientes, eu preciso investigar mais, eu preciso fazer mais perguntas para que eu extraia realmente o todo disso. Para que daí eu possa colocar isso, eu possa materializar isso em um produto, tá? Já pensou um supermercado, quando ele abre a porta para vender a coisa, descobre que faltou a descrição do produto lá no caixa, quando vai passar o código de barra? Já pensou? Então, isso é um pré-requisito importante, né? Mas o cara, pode ser que o nome não seja importante, mas ele é um pré-requisito para que possa ser identificado o produto lá no caixa, tá? Então, são coisas que parecem óbvias, mas nem sempre são, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um pré-requisito que é necessário dentro de um ambiente bem interessante. Eu já falei isso aqui para vocês, mas eu vou aproveitar, relembrar vocês e apresentar para o Rafael, para também ele pode até questionar. Eu falei para vocês de uma situação em um plano de saúde particular, que a mulher, ela é gestante e ela foi ter lá o bebê, né? E o bebê nasceu nesse momento. E aí esse bebê,
existem alguns protocolos que são pré-requisitos também, que exigem que esse bebê passe por alguns exames de recém-nascido. Só que esse bebê, ainda ele não tem uma carteirinha de sócio, de vinculado ao plano de saúde. Então, existe um protocolo, que é um pré-requisito, que diz que todo recém-nascido, ele pode ser atendido no hospital, e aí você passa a carteirinha da mãe dele, para que possa ser cobrado isso do pediatra. Então, perceba que isso é um pré-requisito. Porque se não existisse essa regra, esse pré-requisito, essa criança não poderia ser atendida para fazer um exame de rotina, ou e numa situação mais complexa, para um exame ou um procedimento mais expressivo, ela não poderia ser atendida porque ela ainda não tem uma carteirinha. E ela só poderia ter uma carteirinha depois que ela tem um CPF. Já pensou que situação? Então, são pré-requisitos que estão aliados a um protocolo. Então, perceba que quem fez, existe um protocolo, e o protocolo forçou a criação de um pré-requisito, que esse pré-requisito para atender o bebê é a carteirinha da mãe. Interessante. Agora tem um outro detalhe. Você já imaginou um casal homossexual que adota uma criança recém-nascida? Qual é o protocolo? Né? Deve ser muito parecido, só que agora, imagine se for um casal de homens. Não tem carteirinha da mãe. Qual é o protocolo? Né? Aí teve que mudar a lei do atendimento hospitalar, que agora não basta ser só na carteirinha da mãe, pode ser na carteirinha do pai também. Então perceba que o protocolo teve que ser mudado, e os sistemas de gestão de saúde também têm que ser mudados. Foram mudados, né? Porque é uma situação real, nós estamos falando de uma situação real de uma sociedade contemporânea, tá? Tudo bem? Tranquilo? Não quero também aqui ficar explorando muito esse universo. Beleza? Podemos ir para o próximo? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, Tainá. Beleza, Tainá. Então vamos lá, então. Então vamos falar um pouquinho mais. E aí, nesse sentido, a gente está falando dos atributos, né? A gente já até meio que falou um pouquinho aqui dos atributos, né? Os atributos, né? Que os atributos, a gente pode falar de forma bem simplista, que é o conjunto de dados que vai compor a nossa entidade. Então, a gente lembra que lá em modelagem, a gente mais ou menos fez algo mais ou menos assim, né? Ó. Aí tinha aqui as bolinhas cheias, né? Que era uma APK, então aqui de repente poderia ser o nome. Aqui poderia ser o nome, e aqui o CPF dele, né? Então, isso daqui são os atributos. Então, eu posso ter aqui outros atributos também, sei lá, endereço, né? Endereço, certo? Sei lá, peso, se fosse uma academia de ginásio, para saber se o cara teve ganho ou perda, né? Altura, né? Altura, por aí vai. Então, os atributos, eles vão descrever, né? De certa forma, eles vão descrever os objetos dessa nossa entidade. Então, eles vão descrever os itens, de uma forma bem simplista, os itens da entidade. Que é esse losango aqui, esse quadradinho. Beleza? Lembram-se disso? A gente falava, olha, a entidade pessoa tem que guardar o quê? Ah, tem que guardar a cor do cabelo? Cabelo curto, cabelo comprido? Bom, depende. Esse banco de dados é para um salão de beleza? Então aí faz sentido. Né? Aí faz sentido saber, né? Se o meu cliente tem um cabelo longo, cabelo comprido, se o cabelo é loiro, é ruivo, castanho, enfim. Eu não entendo nada dessas coisas. Mas, de repente, pode ser que isso seja uma informação importante para aquele tipo de negócio que a gente vai trabalhar. E isso, Tainá, PK, FK, perfeito, é isso aí mesmo. Então, perceba que esses atributos vão descrever. Então, quando eu olho lá a nossa tabela pessoa, por exemplo, que poderia ser ali,
Eu posso olhar e falar, olha, isso aqui essa tabela, ela representa os clientes, né, as pessoas dessa empresa. Então, por exemplo, no Instituto Federal, quando eu vejo a tabela de alunos, eu consigo, de uma forma bem subjetiva, fechar os olhos e imaginar. Bom, são adolescentes que estão na faixa dessa idade, são adolescentes que predominantemente moram nessa cidade, né? E por aí vai, entendeu? Eu consigo ter essas informações. Maravilha? E aí, continuando, acho que o último lembrete aqui seriam os relacionamentos. Os relacionamentos entre tabelas, tá, pessoas? Entre tabelas. Então, só para relembrar, a gente tinha o relacionamento 1 para 1, né? A gente tinha o 1 para N, opa, comecei errado aqui. 1 para N e tinha N para N. N para N, que basicamente ele vai gerar um relacionamento 1 para N, né? E N para 1. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem 2 entidades, vai ter 3 entidades, certo? Então, esses relacionamentos, como as entidades, como as tabelas, elas estão, como as tabelas, as informações, elas estão separadas, né? Não é assim? As informações estão separadas, como é que elas se relacionam, né? Então, eu posso ter aqui 1 para N, por exemplo, né? Aqui um N, aqui um, pode ter um aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, sei lá, a entidade A, a B, a C e a D, só de forma ilustrativa, só para a gente relembrar do assunto. Então, o relacionamento é aonde vai me possibilitar a junção dessas ideias. Então, aquilo que o professor Rafael falou um pouco lá atrás, que é o conhecimento. Pessoal, vocês me ouvem? Eu não consigo ver o chat. Se alguém puder abrir o microfone, eu acho que o professor Flávio caiu. Ele comentou aqui comigo que caiu. Vocês me ouvem aí? Alguém? Sim. Ah, show de bola. Então, vamos ver se ele retorna. Deixa eu só falar com ele aqui só um minutinho. Ele já deve estar retornando aí. Então, falando um pouquinho aí sobre relacionamento, vocês conseguem trazer um exemplo de relacionamento 1 para 1? Que vocês ou já trataram em alguma atividade, ou no decorrer dessa aula foram pensando? Alguém? Acho que vocês vão precisar abrir o áudio mesmo, porque eu não consigo ver o chat. Oi, professor. Voltei. Show de bola. Estava pedindo para eles aqui um exemplo de relacionamento 1 para 1. Aham. E
Não sei se o pessoal escreveu no chat aí, ou se alguém quiser abrir o áudio também comentar. Isso, não, legal. É a próxima coisa que eu ia pedir mesmo. Não sei o que aconteceu aqui, acho que deu o Teams que deu bobeira, porque caiu, aí eu voltei, sumiu tudo do Teams, aí eu entrei de novo, voltou. Isso, pessoal, pode falar o que vocês pensam, tá? Não tem certo, não tem errado, nós estamos aqui para ajudar nesse processo aí, tá bom? Relacionamento igual consulta? Isso, a gente caminha para isso, exatamente. Médico e paciente, legal, né? Agora entendi, Tainá, desculpa. O médico e o paciente são entidades e o relacionamento é a consulta. Fechou, bacana. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Né? Você pode ter professor, aluno, disciplina, né? Um exemplo, mas legal. Muito bom. O professor caiu. Vocês que derrubaram o meu. Tô enchendo o saco. Vai. Pessoal, acho que tá bom então, né? Eu sei que vocês estão meio devagar, primeiro dia, é dureza. Pessoal, eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a ferramenta. Deixa eu ver se vai ser possível. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Algo assim, Alt F4, né? Ai. Deixa eu pegar a tela cheia. Beleza. Vamos lá. Acho que deve estar mostrando aqui a tela do meu navegador para vocês. Deixa eu olhar aqui. Qual que eu estava usando? Acho que era esse daqui, filho. Acho que era esse aqui mesmo. Eu até criei um banco de dados aqui. Depois eu acho que eu vou... Espera aí que ele demora para conectar. Eu esqueci disso. Mas é um tal de DB for free. Tá? DB for free. O que é esse DB for free? Ele é basicamente o champ, né, que a gente instala no computador. Ele instala, é uma versão online, tá? Ele funciona muito bem. O único problema é que eu achei que ele é meio pesado, tá ok? Eu descobri alguns outros aqui. SQL Fiddle, acho que é assim que fala. Ele tem aqui, só que o problema desse cara aqui é que ele é temporário. Você cria uma tabela, certo? Você não consegue fazer muitas coisas, tá? Se eu não me engano, você tem que estar você cria toda vez que você conectar, você tem que criar a tabela. Esse aqui, que é esse DB for free, a tabela fica persistente, tá? Então, se eu criar uma tabela, a tabela vai ficar persistente aqui para a nossa próxima aula, tá? Isso que dá para a gente utilizar. Eu tentei alguns outros emuladores de banco de dados e não tive muito sucesso. O que eu consegui melhor mesmo foi esse daqui, tá? Inclusive, depois, se a gente for adotar esse daqui para testar, eu vou passar o link de conexão, tudo, para vocês não terem que criar um banco de dados novo, usa um que já existe, aí eu passo essa senha aqui também, essa senha aqui é facinho, mas ele deixa, se você olhar aqui, ó, ele deixa você criar um banco de dados, tá? Você pode aqui, ó, crie seu banco de dados gratuitamente, tá? E ele deixa, e você só tem que se cadastrar, ele pede alguns cadastros lá, ele pede o nome do banco de dados e perfeito, tá? Ele funciona, é como se eu tivesse um banco de dados local instalado na minha máquina, tá? Mas depois se for o caso, eu preparo aqui ele vai carregar, lá, carregou o documento, ó. Eu até criei aqui um banco de dados, ó. Ele é muito legal, ó. Ele
ele deixa aqui, ele deixa você executar os comandos, então, select, asterístico, from test aqui, deixa eu ver. Esse cara aqui mesmo. Ele não vem aqui no executar, ele vai trazer aqui um conteúdo aqui. Teste. Tá. Ele não tá. Eu tenho que setar aqui. Bom, ele tem que deixar ele como use, tem que dar um comando use ali, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Depois eu esqueci de passar a falar pro Rafael desse recurso, mas depois eu vou conversar com ele, de repente ele conhece alguma coisa, senão a gente vai utilizar esse aqui mesmo para ficar todo mundo aí na mesma pegada, tá? Isso. Pessoal, no futuro a gente pode ver se tem alguma coisa do Google, né? A gente está indo pro Google, os alunos já têm acesso, né? Então, com essa migração que inclusive eles estão fazendo, eu tentei até buscar um SQLite, mas entendi. Teve algumas que eu não consegui avançar muito. Mas beleza, a gente vai conversando. Pessoal, em cima disso aí, que a gente fez uma repescagem aí, alguma dúvida para a gente finalizar aí o nosso encontro? Tá tudo certo? Tá, acho que o pessoal tá tudo certo. Normalmente assim o silêncio. O pessoal tá. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Fico muito agradecido aí por vocês estarem, né? Ótima semana para todos nós que está começando, tá bom? E aí fica aquela coisa, tá? Quem perdeu a aula, assiste e depois entra em contato comigo. O Rafael também vai disponibilizar o e-mail dele, a hora que ele acertar aí essa semana, ele resolve, e sempre mandar comunicado para os dois professores, tá? Porque se um não vê, o outro vê. E aí quem não assistiu, assiste, avisa a gente para a gente retificar lá a presença, tá bom? Isso, vamos almoçar, Vinícius, vamos almoçar que tá na hora já mesmo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, tchau. Rafael, você fica um pouquinho para me mostrar para você lá o swap? Claro, pessoal, foi um prazer conhecê-los, viu? Até a próxima aula e espero que a gente possa aprender muito nesse processo aqui de banco de dados e contribuir para que vocês no futuro, escolhendo a área de informática ou não, né? Possam usar esses conteúdos para todas as áreas que vocês forem trabalhar aí, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Então, eu estou finalizando a gravação aqui, tá? E aí, quem quiser sair,